Você vai perder o seu emprego? Quanto tempo você tem antes de ser substituído pela inteligência artificial? Esse assunto eu acho que hoje, pelo menos, interessa a todos que têm menos de 80 anos. A profissão dos seus filhos foi escolhida corretamente? Como garantir que eles não fiquem isolados, cortados e jogados, como dizem, no lixo da história? O tema da inteligência artificial interessa ao público não tanto de forma teórica, mas de maneira totalmente prática. Olhando ao redor, você vê quantos trabalhos humanos já estão sendo realizados por essa inteligência. E na televisão e na internet, somos constantemente bombardeados com mensagens de que uma enorme quantidade de profissões vai desaparecer, sumir e deixar de existir. Não está nada claro o que fazer com milhões ou talvez até bilhões de pessoas que não terão com o que se ocupar. Eles, como se diz, vão enlouquecer de tédio. O que será que vão fazer? Vão roubar, vão se entregar à bebida, vão passar o dia inteiro jogando videogame ou simplesmente vão regredir até o estado de uma água viva? Vamos tentar entender isso, primeiro olhando para o nosso passado, depois, se conseguirmos, analisando objetivamente o presente e então tentando usar aquilo que chamamos de habilidades analíticas que todos nós possuímos. Mas é claro que nem todo mundo sabe, gosta ou sequer já usou essas habilidades na vida. Meu bom amigo Lev Pevsner acabou de terminar um livro exatamente sobre esse assunto. Primeiro, o link para o livro estará disponível. Segundo, ele tem um canal onde fala sobre isso e sobre outras ideias e eventos completamente mal compreendidos pela humanidade. Sempre acho incrivelmente interessante ouvi-lo e lê-lo. Vamos dar uma olhada e passar por alguns pontos do livro dele que naturalmente vou intercalar com meus próprios pensamentos, ideias e análises. E no final vou voltar a esse livro mais uma vez e dar informações sobre onde encontrar o link para ele. Um dos grandes medos atuais é que a IA vai chegar e um monte de gente vai perder o emprego. Como vamos viver? Como vamos sustentar nossas famílias? E começam as greves. Os roteiristas de Hollywood exigem proibir o uso de IA na escrita de roteiros. Mas como eles vão diferenciar isso? Advogados, gerentes de escritório, tradutores estão em pânico. Todos eles vão se tornar desnecessários. Mas o principal em pânico é a burocracia. Mas a burocracia é realmente um horror. E isso é ótimo, porque tudo o que os funcionários públicos fazem é seguir regras estritamente descritas. E nisso a inteligência artificial vai dar conta. Bem, para dizer o mínimo, muito melhor. Ele também não vai aceitar subornos. Claro, é possível configurá-lo para aceitar subornos, mas acho que vai ser difícil. Em geral, ele basicamente não vai trapacear. Isso significa adeus aos cargos confortáveis, adeus à vida farta e despreocupada. Então, para quem a inteligência artificial realmente é assustadora e existe mesmo um perigo tão grande para a humanidade com o seu surgimento? Como dizem, será que o diabo é tão assustador quanto o pintam? Então, o problema é a perda de empregos e o surgimento do desemprego. Formalmente, o problema da perda de empregos devido à mecanização do trabalho manual que causou demissões em massa surgiu pela primeira vez no final do século XVIII. Estou falando, é claro, do movimento dos luditas. O surgimento dos teares mecânicos tirou o trabalho e, portanto, o sustento de milhares de tecelões ingleses, e eles se revoltaram, iniciando motins. De alguma forma, curiosamente, o verdadeiro problema é o que fazer com as pessoas que são substituídas pelo avanço da tecnologia, pois esse avanço e a substituição já aconteciam antes. Só que toda vez nos dizem que desta vez é algo totalmente diferente e desta vez, de verdade, já disseram muitas vezes que agora com a IA, desta vez é realmente o fim, acabou. Ou seja, esse problema realmente foi resolvido e já foi resolvido muitas vezes. Portanto, senhores, vamos falar sobre as razões do surgimento de pessoas supérfluas e os perigos que elas representam. Peço desculpas por esse aqui que está aqui presente, mas foi muito difícil convencê-lo a sentar embaixo. Cai fora, inteligência artificial. O desenvolvimento da técnica e das tecnologias inevitavelmente leva ao aumento da produtividade do trabalho e, como consequência, à redução do número de pessoas. Antes eram necessários 4 cavalos e 8 pessoas para arar, mas agora basta um trator e no máximo 2 pessoas.
Isso acontece porque um se embriagou, então é bom ter outro para substituir. Ou seja, produzem o mesmo volume de serviços e produtos, ou até mais, do que aquelas pessoas que não são mais necessárias. Reduzem aqui, mas isso não quer dizer que foram totalmente dispensados. Como consequência, surgem pessoas excluídas da produção social, pessoas supérfluas. Por que essas pessoas supérfluas se tornam um problema para o Estado? E com o surgimento delas é preciso, como se diz, lutar contra isso. O surgimento de grandes massas de pessoas desempregadas sempre traz o perigo de desestabilização da sociedade, sempre, o que se torna um problema para aqueles que estão no poder. Peço desculpas, é fácil colocá-los no caminho certo. E os motins que, aliás, estamos vendo agora nos Estados Unidos, quando entre os manifestantes contra qualquer coisa, gelo, aquecimento global, defesa dos transgêneros, como se realmente ligassem para isso, e outras bobagens assim. Sim, pessoas, uma massa de pessoas que recebem assistência social, ou seja, que não estão empregadas. As pessoas precisam trabalhar, ou seja, é necessário que existam empregos, ou seja, 100%. Não importa que duas pessoas possam ganhar por 10, é preciso que todos os 10 trabalhem. Vamos nos perguntar, o surgimento de pessoas supérfluas é um processo constante? Por que a crise nem sempre ocorre? Essa é uma boa pergunta, e para entender o que está acontecendo, é fundamental respondê-la. A questão é que, junto com o surgimento de pessoas supérfluas, ocorre constantemente outro processo, que vamos chamar de segundo processo, porque ele está ligado ao primeiro, o processo de absorção das pessoas supérfluas. Você é uma pessoa supérflua, cai fora daqui, cai fora, cai fora. A absorção das pessoas supérfluas. Ao mesmo tempo, existem 3 caminhos principais para a absorção das pessoas que foram excluídas da produção. Quero dizer, o primeiro é, o mais simples. Então, durante muitos anos isso foi feito, a eliminação física, não iam lá e fuzilavam, mas simplesmente inventavam alguma guerra e mandavam essas pessoas para a guerra. Então, as cruzadas, uma delas até foi chamada de Cruzada dos Terceiros Filhos. Sim, acho que havia razões específicas para isso. A conquista de colônias, a exploração de novas terras, os conquistadores, as expedições, as conquistas coloniais, os cossacos na Rússia, para onde eram enviados os excedentes de pessoas de onde geralmente não voltavam, na Idade Média, esse era o caminho mais comum. O segundo é a construção de objetos absolutamente desnecessários ou pouco eficazes. A história conhece muitos exemplos desse tipo desde os tempos antigos, como as pirâmides do Egito. Eu suspeito muito que um dos objetivos era empregar o maior número possível de pessoas, a construção da Grande Muralha da China. A fixação das dunas móveis na Letônia, nos anos 30 do século passado, a construção em massa de autobahns na Alemanha, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de terras virgens e não cultivadas. Isso foi nos anos 50, assim, por assim dizer. Eu cheguei um pouco atrasado nisso, fui para as terras virgens, mas já estava tudo construído lá. Eu também construí, mas estábulos para vacas, estábulos, mais alguma coisa. O Corpo Civil de Conservação Ambiental nos EUA também nos anos 30, aliás, sim. A ferrovia Baikal-Amur, o projeto de desvio das águas dos rios do norte, felizmente, este último não foi realizado na União Soviética. A construção em massa de usinas solares e eólicas, dessas com vento nos EUA e na Europa. Suspeito que era só para ocupar as pessoas, não sei, fazer uma idiotice dessas, só se tivesse outro objetivo em mente. Talvez menos pessoas estivessem envolvidas e talvez a ideia fosse apenas roubar o máximo de dinheiro possível. Todos esses projetos estatais, aliás, era muito fácil roubar neles. O governo te pagava mais se você construísse alguma coisa assim, ou seja, você construía pelo custo e depois o governo, mas como isso seria explorado? Ninguém ligava para isso de verdade. Se fazia sentido ou não, tanto faz. Todos esses projetos estatais eram economicamente injustificados, mas criavam muitos empregos. O principal objetivo deles era reduzir o desemprego e diminuir a tensão na sociedade. O terceiro caminho, que é o mais eficaz e pacífico, consiste em absorver o excesso de pessoas criando e satisfazendo novas necessidades. Agora, isso pode soar meio estranho para vocês, né? Novas necessidades, o que é isso?
Para isso, surgem novas tecnologias, novas indústrias e novos ofícios. Infelizmente, esse caminho foi pouco utilizado até o século XX, né? Devido à ausência de uma grande quantidade de novas necessidades em massa. E ainda não sabiam como criá-las, porque são necessárias tecnologias para que elas sejam criadas. Agora vou explicar de verdade, acho que nem tudo está claro. Então, em que se resumiam as necessidades da maioria das pessoas, digamos, na Idade Média, e na verdade nos últimos 5.500 anos? Alimentar-se para não morrer de fome. A roupa mais simples, um par de sapatos. Na Rússia eram os lapti, na Europa, acho que tamancos de madeira. E uma casa mínima de um cômodo para toda a família. Algo ali, digamos, para aquecer. Se você tem esse mínimo, não precisa de mais nada. Porque assim viviam as bisavós, os bisavôs, os pais, os avós, nós e nossos filhos. Era assim que se vivia, como se diz. Bem, essa situação começou a mudar radicalmente a partir de meados do século XIX. Claro, tudo, por assim dizer, começa com Newton, mas a mudança radical aconteceu mais ou menos no meio do século XIX. A ciência e a tecnologia criaram novos sistemas técnicos e novas necessidades para as massas. Todo mundo queria ter lâmpadas de querosene, relógios de parede, todo mundo queria ter samovares. Foi um avanço incrível da tecnologia. E mais tarde vieram os relógios de bolso, automóveis, aparelhos elétricos e domésticos e muito mais. O rápido desenvolvimento das necessidades levou à criação de um grande número de novas indústrias e, como consequência, à absorção do excedente de pessoas. Mas ele saiu do trabalho no campo e encontrou emprego em uma fábrica. Eles começaram a se integrar nas novas indústrias, que atendiam às novas necessidades de massa, e o desenvolvimento dessas indústrias gerava novas necessidades. Essa é a beleza disso. O novo gerava ainda mais novidades, que por sua vez geravam cada vez mais indústrias, envolvendo nelas cada vez mais pessoas. Então, como exatamente acontece esse surgimento e absorção dos excedentes? Na sociedade, dois processos estão constantemente em conflito. Por um lado, como resultado do progresso tecnológico, de acordo com a lei da substituição do homem pelo sistema, a produtividade do trabalho aumenta e surgem pessoas excedentes na sociedade. Por outro lado, devido ao constante crescimento e desenvolvimento das necessidades já conhecidas e a criação de novas necessidades, de repente surgiu a necessidade de uma chaleira elétrica. Constantemente surgem novas indústrias e, consequentemente, novos empregos. Em primeiro lugar, é preciso levar a eletricidade até a casa. Em segundo lugar, é necessário instalar toda a fiação dentro da casa. Em terceiro, em quarto, em quinto lugar, ocorre o processo de adaptação de mais e mais pessoas, dependendo de qual processo predomina. O número de pessoas que temporariamente não participam da produção social, ora aumenta, ora diminui. Consequentemente, o nível de tensões sociais na sociedade ou cresce ou diminui. Quando há muitos desempregados, a população cresce, ao serem contratados, diminui na produção. Então, por que afinal surgem as crises? Você pode perguntar. Sim, na verdade, existem dois caminhos para o desenvolvimento dos processos de surgimento e absorção de pessoas excedentes na sociedade. O primeiro é evolutivo, quando o número de pessoas excluídas da produção social é próximo ao número de novos empregos criados por novas necessidades. O segundo é um processo gradual e uniforme de formação de pequenos grupos de pessoas excedentes. É um processo gradual e uniforme de formação de pequenos grupos e pessoas excedentes. E também sua posterior adaptação a novas produções por meio da criação de empregos adicionais. Ou seja, tudo acontece devagar, de forma evolutiva, passando de uma coisa para outra, e há um segundo cenário de crise quando alguma invenção poderosa provoca um progresso muito rápido. É disso que temos medo agora. Em uma grande área, elimina de uma só vez um grande número de pessoas da produção social. Em um curto período, isso causa um aumento das tensões sociais, que levam a crises econômicas e políticas. É claro que, dependendo da rapidez com que as pessoas excedentes são expulsas da produção devido à nova tecnologia,
É disso que depende o caminho que o processo de absorção dessas pessoas excedentes irá tomar. E, por sua vez, esses são dois fatores: o tamanho do grupo de pessoas que será deslocado por essa nova tecnologia, a intensidade desse deslocamento e a velocidade com que ocorre a absorção. Por exemplo, no final do século XIX e início do século XX, houve uma rápida mecanização da agricultura: trator, colheitadeira, incubadora, granjas avícolas. E em cerca de 30 a 40 anos, metade da população dos países desenvolvidos foi deslocada da agricultura. Então, que horror, uma crise! Não houve catástrofe, porque ao mesmo tempo estavam construindo tratores, colheitadeiras, incubadoras, granjas nas cidades. Ou seja, essas pessoas foram necessárias lá na produção disso, de tudo isso e de muitas outras coisas que foram necessárias na agricultura. Ou seja, a indústria se desenvolvia rapidamente, a fabricação de automóveis, equipamentos elétricos e coisas do tipo. Todas as pessoas que saíram da agricultura encontraram empregos na indústria em rápido crescimento. É isso que temem as pessoas que negam que isso esteja acontecendo, o que não é verdade. Vamos falar sobre isso. Surgiram novas necessidades. Me deem mais, digamos, 3 minutos e vamos entrar de vez, chegar ao cerne da questão. Sem contar tudo isso para vocês, eu teria simplesmente contado e pronto, mas assim vocês vão entender. Espero que isso seja importante para vocês. Surgiram novas necessidades para nós. Para o ser humano passou a ser pouco receber apenas o mínimo de comida, o mínimo de roupa, uma casinha com telhado de palha. Passamos a precisar de iluminação elétrica, que nunca existiu antes, e de eletrodomésticos. O que é isso, afinal? 2 carros, sim, com ar-condicionado, por favor, e que tem a rádio tocando, e que quando você se aproximar, tudo se abra e comece a esquentar. Roupas variadas, não é só uma. Agora eu preciso construir em casa um cômodo especial, pequeno, mas especial, onde vou pendurar minhas roupas. E as roupas do cônjuge que fiquem em outro lugar, em outro cômodo. Quantos cômodos você precisa? Então, móveis variados, confortáveis, televisão, muitas outras coisas. Algumas necessidades aumentaram nos últimos 100, 150, 200 anos e para satisfazê-las, as pessoas precisam trabalhar em novas indústrias. E depois surgiu a televisão, a indústria do entretenimento, e para satisfazer essas necessidades, novamente foram necessárias pessoas que estavam sendo substituídas em outros setores. Outra situação interessante dos tempos modernos. Como não há grandes grupos de pessoas envolvidos em determinado tipo de produção, a substituição de parte delas com a introdução de uma nova tecnologia não pode levar a um êxodo em massa e, portanto, não pode causar crises. Vamos voltar a IA, você bandido, vamos voltar a IA. Peço desculpas mais uma vez. De fato, a implementação da IA leva à substituição de um grande número de pessoas, só que isso não vai acontecer de uma só vez. Por quê? Bem, primeiro, a ausência de um número significativo de especialistas em IA capazes de implementar esses desenvolvimentos. A formação desses caras vai levar anos. Em segundo lugar, há a resistência aberta dos sindicatos, da burocracia, dos partidos socialistas, aliás, para os quais a implementação da IA não é vantajosa, porque como eles vão mobilizar essas pessoas para greves? Aliás, se você não acredita, recentemente o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios na costa leste dos Iowas, pelo menos na costa oeste eu não sei, exigiu que não houvesse nenhuma implementação, nenhuma automação no carregamento. Você consegue imaginar isso por um segundo? Isso de forma alguma facilita o trabalho dos nossos membros do sindicato, não facilita o trabalho deles. Os mesmos roteiristas em Hollywood proibiram o uso de IA. Um absurdo maior do que esse, eu acho que simplesmente não existe. Além disso, exige um enorme gasto de energia que a sociedade moderna não possui. A China, aliás, está mais próxima de todos, porque durante todos esses anos em que dormimos, ela estava construindo usinas elétricas. Ou seja, não é possível aumentar essa capacidade rapidamente, leva 10, 15, 20 anos.
Esses são apenas 3 fatores, entre muitos que provavelmente existem, e todos eles vão retardar o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas mesmo esses 3 já são suficientes para entender que não haverá uma implantação em massa da IA, criando um grande número de pessoas supérfluas. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que enquanto a IA substitui as pessoas em seus empregos habituais, ela também cria condições para satisfazer uma grande quantidade de necessidades antigas e conhecidas, assim como necessidades totalmente novas que ainda nem conhecemos ou apenas suspeitamos, mas nem pensamos sobre elas. Por exemplo, a IA permitirá não apenas analisar o prontuário de saúde do paciente, mas também acompanhar cuidadosamente todo o seu histórico médico, comparando com situações semelhantes de outros pacientes. Isso significa diagnosticar e tratar os pacientes de forma mais rápida e eficiente. Existem, como vocês provavelmente sabem, robôs cirúrgicos, por exemplo. Eles são apenas assistentes dos cirurgiões, mas a IA permitirá realizar operações únicas melhor do que qualquer cirurgião. Afinal, eles vão trabalhar com mais precisão, pensar mais rápido e controlar todos os parâmetros do paciente durante a cirurgia. Não vão pensar por 1 minuto, mas por 1 milionésimo de segundo. Já agora, a IA permite que inventores profissionais gerem soluções técnicas mais rápido e melhor. Ou seja, ela não inventa sozinha, mas ajuda dentro da teoria da solução de problemas inventivos. Isso vai se tornar um fenômeno em massa e vai acelerar significativamente o desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, inventar com a ajuda da IA não será só para quem dedica a vida à invenção, mas para qualquer pessoa. Se ele tiver uma ideia interessante, a IA vai ajudá-lo a aprimorar essa ideia, finalizar e explicar como implementá-la. Ou seja, a IA se torna um assistente para a pessoa e sua atividade criativa, ajudando a encontrar rapidamente as informações necessárias e a formular claramente seus pensamentos. A população do planeta está envelhecendo, há uma necessidade de comunicação e a IA vai oferecer uma ótima oportunidade para manter conversas envolvendo pessoas reais apenas quando for necessário. Você sabe como isso vai melhorar a vida dos idosos. Bom, nem estou falando sobre o fato de que controlar o funcionamento dos semáforos, rodovias, carros de uma cidade inteira vai reduzir os engarrafamentos, economizar combustível, diminuir as emissões, há uma enorme quantidade de benefícios acontecendo. Vamos entender que mesmo agora existem muitas áreas onde faltam trabalhadores, há uma falta catastrófica de médicos, enfermeiros, pessoal técnico de manutenção e as necessidades na medicina só aumentam. Vivemos mais tempo, por isso as necessidades aumentam. Agora, manutenção de moradias. Quem mora nos Estados Unidos sabe como é difícil encontrar um encanador ou eletricista. Por que as pessoas que saíram de outros lugares não viriam para cá? Depois da Covid, uma enorme quantidade de escolas fechou e há uma ausência de sistema de educação profissional. E isso precisa existir novamente em toda a América. A necessidade de milhões de empregos, construção civil. Não, falta de moradia sim, falta de moradia acessível. Aqueles que gritam sobre isso só sabem tirar e dividir, mas é preciso construir, e isso exige uma quantidade enorme de pessoas. Se não quisermos trazer tchuques de algum lugar, não quero ofender de forma alguma os tchuques, nem os mexicanos ou qualquer outra pessoa. De novo, não quero ofender os mexicanos. Simplesmente usam eles, queremos usar os nossos, então precisamos ensiná-los isso. Milhões de empregos são necessários na construção civil em países desenvolvidos, como Suécia e Japão. A maior parte do lixo é reciclada em fábricas, onde o lixo se transforma em matéria-prima, energia, fertilizantes e materiais de construção. Nos Estados Unidos da América, apenas 7% do lixo é reciclado em fábricas. Quero dizer, e ao mesmo tempo as cidades estão sufocando com o lixo. Só olhar para Nova York. Veja, a solução para esse problema é ecológica. Reciclagem total do lixo, demanda solvente e milhões de empregos. E a energia vai ajudar nesse trabalho. E apenas aquelas áreas onde as transformações já estão maduras há muito tempo e sobre as quais, em geral, permanecem em silêncio.
Então não precisamos ter medo de que a inteligência artificial vá tirar nossos empregos. Há muito trabalho. Na realidade, faltam pessoas até para preencher os empregos que já existem. E não se esqueçam que nossa população praticamente não está crescendo, ou seja, talvez esteja aumentando um pouquinho, mas principalmente por causa da imigração. Para preencher os novos postos de trabalho, são necessárias pessoas. Ou seja, seria ótimo liberar outras pessoas, onde pudermos liberar com a ajuda da IA e transferi-las para onde elas são necessárias. Não entrar em pânico por causa da IA, como fazem os políticos de esquerda e os socialistas, mas sim trabalhar, criar, construir, dando ao mercado a oportunidade de resolver esse problema que na realidade não existe. Em resumo, as pessoas não vão perder seus empregos, assim como aconteceu com as mudanças na agricultura no final do século XIX e início do século XX. Simplesmente é isso, a situação vai mudar. Mas o que vai acontecer mais rápido é a substituição. Sai. O que vai acontecer mais rápido? A substituição das pessoas na produção ou a criação de novos empregos? Por mais paradoxal que pareça, periodicamente uma tendência vai prevalecer sobre a outra, assim como aconteceu nos últimos 200 anos. De que isso vai depender? O principal fator global será a relação entre a sociedade e o Estado. Por isso é tão importante que o Estado entenda o que está fazendo. Se as relações de mercado prevalecerem no país, a regulamentação estatal será reduzida ao mínimo e os empresários poderão desenvolver novos negócios rapidamente, o mercado conseguirá absorver facilmente o excesso de pessoas, criando. Olha, me desculpe muito por isso, mas não posso fazer nada. Se eu o trancar em algum lugar, ele vai gritar como um louco. Então, se as relações de mercado prevalecerem no país, a regulamentação estatal será reduzida ao mínimo e os empresários poderão desenvolver novos negócios rapidamente. O mercado vai absorver facilmente o excesso de pessoas e vai criar cada vez mais empregos, vão disputar bons profissionais, vão aumentar os salários deles, enfim, tudo como deveria ser. E se a burocracia prevalecer no país, se a regulamentação estatal criar obstáculos para os empresários, então os negócios não conseguirão criar empregos suficientes e absorver aqueles que foram afastados da produção. E aí, nesse caso, a crise será inevitável. Então, vamos resumir. Haverá realmente a substituição de pessoas pelas máquinas? E isso é mesmo uma lei objetiva do desenvolvimento dos sistemas técnicos? Será que isso vai acontecer de forma tão rápida a ponto de causar agitação social? Não vai acontecer, mas haverá muita especulação de vários tipos de socialistas e burocratas. Vão surgir muitos alarmismos, muitas especulações, vão tentar assustar as pessoas. Terceiro, é preciso entender claramente que todos esses alarmismos sobre o desemprego em massa causado pela IA não passam de invenções infundadas de líderes socialistas. Trabalho, senhores, haverá para todos. Trabalho de Deus haverá para todos, com a chegada da IA. Não é preciso ter medo, mas é preciso se preparar para isso, para gerenciar conscientemente os processos sociais. E é preciso entender que uma economia livre cria um grande número de novos produtos e serviços, além de formar novas necessidades. Se isso acontecer em um ritmo mais rápido do que o surgimento de pessoas excedentes, será possível evitar grandes crises sociais e aumentar salários e condições. O padrão de vida, pelo menos nos Estados Unidos, sim, sobre outros países eu não sei, Israel, Estados Unidos espero muito, lá Grã-Bretanha, Austrália, eu sei, lá Japão, Turquia. No entanto, a IA traz um perigo muito sério, mas completamente diferente, absolutamente diferente, mas incrivelmente sério. E se torna a base para o rápido crescimento do bem-estar das pessoas. Massas de máquinas automatizadas vão contribuir não só para fornecer alimentos à humanidade, mas também moradia de qualidade, roupas e calçados.
A inteligência artificial vai ajudar as pessoas no setor de serviços, na realização de muitas outras tarefas, e caso haja uma limitação no crescimento do consumo, ou se o crescimento das necessidades ficar atrás do crescimento das possibilidades proporcionadas pela inteligência artificial, serão criadas condições para que uma parte significativa das pessoas possa, sem trabalhar, receber benefícios suficientes da sociedade para viver de maneira bastante confortável. Pode ser o auxílio social ou a renda básica universal. Ou seja, a sociedade será capaz de garantir uma existência bastante confortável, satisfazendo grande parte das necessidades básicas de uma parcela significativa da população, sem exigir que elas trabalhem. Isso é muito tentador para quem? Para pessoas com pouca escolaridade, socialmente pouco desenvolvidas, especialmente em países menos desenvolvidos, para quem o trabalho é uma obrigação pesada, ser libertado da necessidade de trabalhar para sobreviver é simplesmente uma dádiva divina. Isso vai acontecer com o consentimento deles. Vocês fiquem tranquilos, não se preocupem, e nós vamos garantir para vocês as necessidades básicas mínimas, benefícios. Criar essas condições levará ao surgimento de uma camada significativa de pessoas parasitárias, capazes de apoiar o partido que lhes fornecer esses benefícios gratuitos, ou seja, partidos de orientação social-democrata, partidos da burocracia. A tomada do poder por eles levará à formação na sociedade de algo parecido com um paraíso dos ratos. Procurem na internet o que é isso. Eu já falei sobre isso várias vezes. Universo 25. Em inglês, isso é só para pessoas, não para ratos. Isso pode se tornar uma catástrofe para a humanidade, assim como se tornou uma catástrofe para os habitantes do universo 25, ou seja, para os ratos. Esse desenvolvimento dos acontecimentos levará a um cenário catastrófico e, do meu ponto de vista, a extinção da humanidade, a paralisação da civilização. O ser humano deixa de ser humano sem trabalho e se torna um animal agressivo e assustador, com a consciência perturbada. A ausência da necessidade de lutar pela vida, de trabalhar, não é uma felicidade, mas sim uma maldição para a humanidade. Essa é a catástrofe para a qual a sociedade de ideologia socialista está caminhando, bem, que a burocracia está empurrando. Esse é principalmente o perigo no desenvolvimento da inteligência artificial. E aqui eu e Leof Pevsner concordamos completamente. Evitar esse perigo só é possível desenvolvendo as necessidades das pessoas, e isso em um ritmo mais rápido do que as possibilidades oferecidas pelo progresso tecnológico. Em particular, na verdade, porque isso é apenas um exemplo específico de tudo isso. Ao mesmo tempo, nossa sociedade deve excluir a situação em que qualquer um de seus membros possa não trabalhar. Cuidar de uma pessoa é como dar a ela um trabalho que traga satisfação e não suprir todas as suas necessidades sem que ela trabalhe. O que fazer? Estamos chegando ao fim, senhoras e senhores, das nossas reflexões. É necessário concentrar a atenção no desenvolvimento de novas necessidades. Parece loucura, não é? Sim, parece que deveria ser o contrário. O tempo todo nos diziam, não há necessidade, novas necessidades. É preciso desenvolver tecnologia que crie novas necessidades, garantir a criação antecipada de novas necessidades para a sociedade e condições de mercado para sua implementação. Isso garantirá o rápido surgimento de novos empregos, absorvendo as pessoas que serão substituídas pela IA. Uma das metodologias capazes de garantir isso é a teoria da resolução de problemas inventivos. Recomendo muito a todas as pessoas que têm habilidades criativas que deem uma olhada no que é isso. Aliás, quem fala sobre isso no seu canal do YouTube é o TRIZ para Todos. TRIZ é a teoria da resolução de problemas inventivos. É justamente Lev Pevsner, ele é candidato a doutor em ciências técnicas, mestre nessa área. O link estará na descrição e tudo o que eu contei para vocês pode ser lido em detalhes no livro dele, Civilização, Pessoas Supérfluas e Inteligência Artificial, que pode ser lido em russo e inglês. O link estará na descrição do vídeo. Então vamos repetir mais uma vez o que concluímos. Estão tentando assustar você de novo.
Alguns fazem isso para que você vote em um determinado partido, outros simplesmente porque querem ganhar dinheiro com a publicidade que será colocada em sua mensagem sensacionalista. E quanto mais essa mensagem for vista, quanto mais visualizações ela tiver, mais dinheiro vai ganhar quem inventou uma forma de atrair você para lá. Por isso você lê slogans sensacionalistas em vez de títulos em muitos artigos e vídeos na internet. As pessoas podem ser compreendidas, afinal, todos eles, com essas conversas com você, estão tentando ganhar o pão, a manteiga e um pouco de luxo. Por pessoas, refiro-me a blogueiros, jornalistas, políticos, etc. Se quiser se preparar para alguma coisa, torne-se um especialista em inteligência artificial, estude TRIZ, descubra o que é isso, entre em contato com Lev, não com ele pessoalmente ou com pessoas que ensinam e trabalham com isso, ele pode te indicar onde e quem faz isso. Há muitos livros, eu li vários. Se eu não estivesse envolvido com o meu trabalho, provavelmente eu teria me dedicado a isso. Então, se você está numa idade em que é difícil aprender coisas novas, não se preocupe. Na verdade, vai dar para o seu tempo de vida, para o meu também, para o nosso tempo de vida. Vão ser suficientes os empregos que atualmente são necessários, pelo menos no Zebutá, na Europa, em Israel. Eu suspeito que na Austrália também. O que está acontecendo agora, na verdade, já aconteceu antes e muitas vezes, e o principal é que ainda vai acontecer muitas vezes. Se, é claro, a nossa civilização não se autodestruir, o que também é bem possível, com a esperança de que ela não se destrua e nem destrua a gente também. Até amanhã, até o nosso próximo encontro, senhoras e senhores.